Nesse capítulo aqui, ele vai falar sobre a avareza e também vai fazer um link com a vanglória, né? A vaidade, o orgulho e tudo mais, certo? O Evagro Pontico ele começa de uma maneira bem legal, tá? Para esse tipo de vídeo, eu utilizei alguns ensinamentos do Kevin Vost, mas também principalmente do São João Clímico, tá? E vai ser bem necessário e a gente vai ver por quê, tá? Bom, o Evagro Pontico, ele começa falando de uma maneira muito clara já que o demônio, o pensamento da avareza, né? A tentação da avareza é algo muito sutil, muito ardiz mesmo. É como uma cobra, tá? Por quê? Porque faz o homem se confundir muitas vezes, né? A cobra se rasteja, às vezes passa despercebido, né? Dependendo do lugar que ela tá. E o homem parece que ele cai na avareza até mesmo quando ele acha que tá livre dela, né? O homem ele pode se confundir com a avareza porque ela é muito ardiz, ao ponto de recair nesse pecado, até mesmo quando achou que se livrou dela, né? O São João Clímaco vai falar uma coisa sensacional, que é o seguinte: não digas que pelo amor aos pobres amontoas dinheiro, pois sabe que com 2 moedas de ouro comprou aquela viúva os reinos do céu. Ele está fazendo a citação de uma passagem da viúva que dá as 2 moedas de ouro para Jesus, né? Se eu não me engano, no Ato dos Apóstolos, né? Eu não tenho certeza, mas é uma meditação, é uma passagem bíblica da viúva que dá as 2 moedas de ouro para Deus. E aquelas 2 moedas de ouro era tudo que ela tinha, né? E eu acho meio. Isso é bem simbólico, porque quando a gente pensa em dinheiro, a gente está falando de avareza, por assim dizer. A gente tem um link do dinheiro com a avareza, né? Porque o vício da avareza é muito forte, porque todas as coisas correspondem ao dinheiro. Para você comer, vai precisar fazer dinheiro. Claro, você pode plantar, né? Mas, enfim. Quase todas as coisas correspondem ao dinheiro. Então, a avareza é um vício forte. Não é à toa que vão dizer que a avareza é a raiz de todos os pecados, né? Pela multiplicidade do intelecto que tem ali, né? Todas as coisas podem corresponder ao dinheiro, né? Tipo a vanglória, que tem uma tentação infinita, mas a avareza também representa isso, né? É interessante notar, né? Porque a gente poderia chamar aquela viúva de imprudente, né? Pô, você é viúva, você deu todas as suas moedas para Deus. Será que isso não é algo meio imprudente? E pode parecer, né? Só que é o seguinte, aquele capítulo ali, ele tem uma visão simbólica, porque naquele capítulo bíblico, naquele trecho bíblico da viúva dando tudo para Deus, as 2 últimas moedas para Deus, é a representação da virtude da prudência e da queda da avareza. Porque a moeda representa a avareza, porque ela podia pestejar. Ela podia fazer uma dúvida, tipo, eu já dei um aqui, será que eu dou mais uma? Porque, cara, vai faltar dinheiro no final do mês, pode ser que seja imprudente, né? Mas não, ela decidiu dar tudo para Deus, né? E foi lá, entregou as 2 moedas. Então, mostra que naquele trecho fala sobre a prudência e fala sobre como matar a avareza, né? E eu acho isso muito interessante, porque o São João Clímaco ele vai continuar e vai falar que o princípio da avareza é justamente o quê? Uma coisa muito que eu, né, também tive. E quando eu li esse capítulo, eu meditei bastante nisso. Mas eu acho que tem, sim, muita verdade. Eu acho que foi de fato material para mim, para colocar num exame de consciência, mas que é muito interessante. E não se escandalizem, mas é verdade. O princípio da avareza é o quê? É pretender fazer esmolas para pobres, né? O princípio da avareza é pretender fazer esmola, né? Todas as pessoas que, por exemplo, eu queria ter dinheiro para ajudar os pobres. Pode até ser que o seu desejo venha do coração e tudo mais, mas normalmente isso é um pouco da avareza querendo te enganar, porque é um demônio muito ardiz, é um pensamento muito ardiz, é muito trickster, né, que a gente vai falar, parece um camaleão, né, que adota várias cores e que no momento certo ele pode dar um bote, né, por exemplo assim, a cobra, né, que rasteja, a gente não consegue ver porque a gente está sempre olhando para frente, né, e o princípio da avareza é justamente pretender fazer esmola. E, obviamente, né, o fim delas é o quê? É o aborrecimento das obras que você vai fazer aos pobres. Isso acontece por quê? Porque o homem, enquanto ele está amontoando as riquezas, enquanto a gente vai trabalhando, buscando ter uma vida uma vida financeira talvez mais estável, a gente até pode ser misericordioso, ser prudente na hora de ajudar e tudo mais. Só que é o seguinte, quando a gente se torna rico, a gente fecha as 2 mãos, né? O São João Clímaco vai falar o seguinte, mas o rico já fechou as 2 mãos, né? E fechar as 2 mãos fala do sovina, né?
que se agarra, né? Que se agarra. A mão serve para o quê? Para segurar algo, para agarrar algo, né? E as mãos, então, aqui, as moedas de ouro, então, ele segura, ele se agarra nos bens materiais, né? Então, faz sentido, né? Porque é algo interessante notar que a avareza, ela não fala somente sobre pessoas ricas, mas é engraçado falar isso. Por exemplo, eu acho que a avareza, não tô falando no mundo, mas no Brasil, a avareza é um pecado muito comum na classe pobre, pô. Pobres são os pobres brasileiros são mais avarentos do que os ricos. E como é que eu posso afirmar isso? Porque parece uma afirmação muito louca, né? Uma afirmação muito pesada, né? Principalmente nos contextos do nosso Brasil, né? No contexto atual também. E isso significa que eu estou querendo falar que os ricos do Brasil não são avarentos? Muito pelo contrário, né? Mas a avareza não é somente a busca maluca por fazer muito dinheiro, independente do meio, né? Você pode fazer, sei lá, roubar banco, você pode matar, roubar, você pode, sei lá, pode fazer várias coisas para buscar esse bem, esse objeto que você ama, que é o dinheiro, né? Que é o ouro. Mas a avareza também é a pessoa que, quando tem dinheiro, se torna sovina, ou seja, mão fechada. Por quê? Porque ela não consegue se livrar daquele dinheiro. É dificuldade, por exemplo, em conseguir fazer esmola da caridade. É interessante notar que, se eu não me engano, o Dr. Angélico, São Tomás de Aquino, Aristóteles vai falar que uma das filhas da avareza é justamente a dificuldade depois de você se livrar daquele ouro, de se livrar daquele dinheiro. Você tem tanto dinheiro que gastar, sei lá, 100 ou 1000 não vai fazer diferença alguma, mas você não consegue se livrar dele, né? E é por isso que se torna muito difícil para fazer caridade, certo? E então me parece que tem uma relação isso, porque você consegue ver, quando a pessoa se torna rica, ela tem essa dificuldade em se livrar do dinheiro, né? E eu admito que eu também tenho isso. Eu admito que eu sou um pouco complicado com isso, mas talvez possa ser prudente da minha parte, não sei. Não faço a mínima ideia, eu teria que fazer uma análise melhor. Mas observando assim, observem na vida de vocês, né? Eu tenho muita dificuldade em me livrar do dinheiro quando Deus me manda muito dinheiro e muitas responsabilidades. Não, eu sou um cara generoso, eu sei agradecer. Deus me ajudou aqui, eu também vou ajudar as outras pessoas conforme aparecer, conforme eu conseguir, né? E também o avarento é aquele cara que só pensa em dinheiro, né? E me parece que tem muito a ver. O brasileiro ele tem essa mentalidade muito materialista, né? Isso independente de qual brasileiro que seja, mas eu, inclusive, né? A gente pensa muito em dinheiro, né? Muito em dinheiro e fazer dinheiro. E faz sentido, né? A gente precisa fazer dinheiro no Brasil porque, cara, é um país quebrado, é um país de terceiro mundo, né? Então a gente precisa do dinheiro para sobreviver, para, no mínimo, sei lá, ter um mínimo de decência com a vida, né? Que parece que pesa muito aqui no nosso país. Mas é uma verdade, né? Quanto mais a pessoa rica ela vai ficando, mais ela tem dificuldade em se livrar desse dinheiro. E parece algo muito simbólico, né? Parece algo muito simbólico, certo? E o Evagro Pontico vai conectar esse pensamento da avareza com o quê? Com a vanglória, com a vaidade, né? E por que ele faz isso? Porque é o seguinte, ele vai escrever mais ou menos o seguinte aqui, ó. Porque ele finge ser econômico amigo dos pobres, ou seja, é as intenções de fazer esmola, né, de fazer caridade. Ele acolhe generosamente os hóspedes que não são tão pobres assim. Ou seja, ele tem amizades com ricos, né? Ele tem amizade com pessoas que possam ajudar essas intenções dele. Envia auxílio a outros que são abandonados. Visita as prisões da cidade, resgata os que foram postos à venda. Ele não larga as mulheres ricas e lhes indica aqueles que devem ser bem tratados. Aos que possuem uma bolsa rica, ele então exorta a que abandonem. Ou seja, é uma pessoa que adota um novo estilo de vida. Parece que é uma pessoa que tem uma dupla personalidade. Ou seja, parece que esse sentimento de querer fazer e pretender fazer esmola para as outras pessoas parece que não se tornou algo muito do coração, mas que se tornou uma espécie de passar imagem para os outros, né? Isso tem muito a ver com a vaidade, com a vanglória, né? De ser alguém que você não é, de ser algo fantasioso, né? Ou de imaginar algo fantasioso, certo? E o Evagro Pontico vai falar isso de uma maneira bem interessante, porque ele vai conectar isso com o homem que quer fazer uma coisa muito complicada, que é o quê? Ser o administrador dos bens de Deus. Porque Deus vai dar os bens para essa pessoa, né? E essa pessoa, então, ela vai ser uma espécie de mediador entre os seus irmãos.
que é um sinal de glória e glamour, né? Porque não são poucos os ricos que são vaidosos, né? Então, as pessoas ricas ou as pessoas que têm uma tarefa importante, elas são conectadas como, por exemplo, importantes ou glamourosas, ou famosas, ou etc, 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 né? Ou gloriosas, etc. Então, o Evagro Pôntico tem essa conexão. Ele conecta isso tudo ao homem que quer ser um administrador dos bens que Deus lhe dá, né? E quer ser, então, um mediador entre seus irmãos, né? O pessoa boa que faz uma mediação entre os ricos e os pobres, né? E isso é um grande perigo, porque uma vez que você chega nesse lugar, você pode entrar nesse caminho sem fim. Como eu falei para vocês, todas as coisas correspondem ao dinheiro. Então, uma pessoa, quando ela se torna mediadora dessas coisas que correspondem ao dinheiro, é uma tentação, é um material muito complicado. O princípio da avareza é pretender fazer esmolas para os pobres. E aí eu preciso lembrar de uma coisa para vocês aqui. A ambição, ela não conhece limites no seu crescimento. É interessante notar isso, né? Sendo interessante observar que, tanto nos contos como na realidade, o aumento do afã de domínio, do glamour, da glória e poder pode desembocar em um ideal de divindade, ou seja, aquela pessoa, caramba, eu sou muito foda porque Deus me deu uma tarefa muito top. Meu Deus do céu, como eu sou bom, né? Então, não é preciso procurar muito para encontrar indivíduos que se conduzem como se fossem Deus, ou até mesmo seus representantes na Terra, né? Pessoas que, sei lá, bom, eu não vou falar nada, a frase está bem explícita, né? Então, são pessoas que têm um certo poder, têm uma certa glória, um glamour aí, né? E que se conduzem como se fossem os caras, os top dos top, né? Pra ficar mais fácil pra você, talvez a pessoa que entenda isso, né? Mas é uma pessoa que se acha escolhido. Eu sou o escolhido. Deus me fez assim porque eu sou muito bom, o melhor de todos, né? E a gente sabe que pra esses, né, o intelecto vira ruína e perdição, certo? Então, interessante notar que o princípio da avareza é pretender fazer esmola. E quando você bota isso na cabeça, é uma ideia muito sutil. Porque você pensa, cara, isso daqui é muito bom. Só que, cara, pode ser uma tentação, pode ser algo complicado, né? E é por isso que esse tipo de coisa necessita do quê? De ajuda espiritual, de psicoterapia, né? Pra entender melhor as suas paixões, pra você se entender melhor, né? Não, é verdade, eu acho que você me trouxe essa meditação na semana passada, a gente conversou lá, eu expliquei os meus anseios pra você, e você me trouxe alguns pensamentos e eu meditei, não, cara, é isso aí mesmo, você tava certo, então é interessante anotar isso, né? Ter muito cuidado, muito zelo, né? Tem que ter muito zelo para isso, né? E dessa maneira a gente consegue perceber que o homem, com um simples pensamento de fervor, né? De querer ajudar as outras pessoas, uma ânsia de se entregar aos mais necessitados, pode cair na tentação do dinheiro, que já leva justamente à ruína e à perdição. Engraçado falar isso, né? O homem que cai na tentação do dinheiro, né? Ou seja, das benesses, cai na ruína e na perdição, certo? Interessante notar isso. Então, que Deus abençoe a todos. Eu fico à disposição qualquer coisa. Que a Virgem Maria e a Nossa Senhora do nosso perpétuo socorro, Deus, São José, tantos outros santos e patronos e padroeiros, né, possam abençoar esse canal. Vocês que estão vendo esse vídeo, se alguém tiver uma dúvida, pode me chamar em qualquer lugar, Instagram, sei lá, qualquer lugar aí. Pode mandar dúvida, deixa aí no comentário do YouTube. Eu fico à disposição qualquer coisa. Valeu, tchau. Amém.